preste, vira o espírito, você doutrinar é uma coisa. Agora, você admitir que o movimento espírita, por exemplo, está sendo infiltrado por obsessores, por pessoas, espíritos desarmonizados, que estão interessados em separar, em parar o espiritismo, porque é uma doutrina que incomoda, que mexe com a gente, que exige de nós. Um espírito me disse uma vez, a gente pode contemporizar com certos tipos de conhecimento, o Evangelho não contemporiza com ninguém. Ou você é ou não é, você faz ou não faz, e assume as responsabilidades consequentes. Um dia eu achei no Emmanuel uma observação que me tranquilizou quanto às obsessões coletivas. Eu copiei aqui para a gente ler. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, eu já vi até ele por aí. É a mensagem número 144. Diz assim: não somente o corpo da criatura humana padece obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos humanos e instituições dos homens sofrem muito mais. Está entendendo? Sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: o que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? Então, recomenda ele, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então a gente fica pensando, meu Deus, mas uma estrutura séria, como um centro organizado, uma federação estadual ou a Federação Espírita Brasileira, estariam sujeitos a esse tipo de envolvimento? Estão sim, por que não? Elas não são instituições despersonalizadas, são constituídas de pessoas com compromissos anteriores, com ligações ainda com espíritos que nós ajudamos a desarmonizar, que se voltam para nós, que ainda veem em nós não aquilo que a gente está tentando ser, mas aquilo que foi no passado. Então o que acontece? Exatamente nessas casas mais responsáveis, seja grupos, centros, federações, uniões, estes são os grupos mais visados, porque atacando a cabeça é fácil atingir os centros vitais. E a gente pensa que isto é uma coisa muito fantástica. Mas se a gente voltar-se alguns séculos, examinar o que se passou com o cristianismo primitivo, nós vamos encontrar as mesmas tarefas, o mesmo tipo de infiltração. Vai chegar aí em novembro, talvez, o meu novo livro sobre o cristianismo. Então eu levantei alguns aspectos. Por exemplo, nós sabemos que no cristianismo primitivo era todo mediúnico. Depois que o Cristo partiu, especialmente. Nós vemos pelos Atos dos Apóstolos, a Epístola de Paulo, nós falamos ontem aqui, contém um livro dos médiuns em embrião. O Atos dos Apóstolos é um livro cheio de fenômenos mediúnicos. Então, o que acontecia? Existia um movimento dentro do cristianismo chamado pneumatismo. Pneuma é a palavra grega para espírito. Então, pneumatismo o que é? Espiritismo. Eles sabiam da reencarnação, da sobrevivência dos espíritos, da comunicabilidade, do conceito de responsabilidade pessoal perante as nossas faltas. Vocês se lembram como é que começou a missão de Paulo e Barnabé? Foi numa sessão mediúnica. O Espírito disse: Barnabé e Paulo saiam a pregar o cristianismo. Como que se desmontou essa estrutura mediúnica da igreja primitiva? Pela infiltração.
a gente já começa a perceber nas primeiras epístolas, nas epístolas de Paulo, João e Pedro, as recomendações para que tivessem cuidado com os espíritos, para saber se eram de Deus, está dito lá. Não bastava dizer, eu sou de Deus, eu prego a mensagem do Cristo. Eles se infiltravam, começavam com alguns conceitos aceitáveis, passavam para conceitos menos aceitáveis, daqui a pouco o grupo estava todo tomado, todo infiltrado, todo invadido. Eles tomavam conta daquilo e assim a nossa igreja começou a produzir uma teologia que não conferia com o que o Cristo ensinou, a proclamar dogmas, rituais, preceitos, sacramentos. Nada disso, o cristianismo não é nada disso. Começou esta tarefa através da infiltração mediúnica, espiritual, nos grupos cristãos primitivos. Passados esses séculos todos, o Espiritismo resolve, e muitas vezes já foi retomada essa tarefa de reconstruir o cristianismo. Francisco foi um deles. Mas, na grandeza da sua humildade, quando o Cristo disse a ele que ele veio para reconstruir a igreja, ele começou a carregar umas pedrinhas, porque pensou que era para reconstituir aquela capelinha que tinha lá na Itália. Deixou uma obra gigantesca em termos de espiritualidade. Uns poucos séculos depois, estavam, inclusive, os franciscanos envolvidos com Inquisição, com teologias abstrusas. Enfim, perdeu-se o esforço do Francisco. Veio a Reforma, veio agora o Espiritismo. Então, mais uma vez, está sendo recomeçada a tarefa, que já podia estar com 2000 anos de vida, nós tivéssemos um cristianismo mediúnico, espiritual, reencarnacionista, há 2000 anos, onde estaríamos hoje em termos evolutivos, não apenas pessoalmente, mas socialmente, em termos de educação, de comportamento, de sociedade, de família. No entanto, perdeu-se um tempo precioso. Por quê? Porque naquelas vidas passadas nos deixamos infiltrar, ou quem sabe fomos nós próprios os infiltradores. Então a história está se repetindo. Ou tomamos conta disso direitinho, que é de nossa responsabilidade. O Kardec disse que o Espiritismo seria aquilo que os dele fizessem os outros. Então vamos ter que responder mais na frente pela irresponsabilidade de deixar contaminar-se o nosso ambiente espiritual por infiltrações. Então há sim uma obsessão, digamos, coletiva. Então, este movimento que se deteriorou dentro do cristianismo, a gente nota perfeitamente ao estudar as epístolas de Paulo. Existe uma passagem no Paulo Estevão, que está também no meu livro As Marcas do Cristo, em que a conversa entre Paulo e Barnabé surge esse tema. Então ficou dito que eles tinham muita atenção com aquilo que se fazia naquela época, porque tinham a intuição de que esta documentação que Paulo deixou nas epístolas seria muito estudada no futuro. Na verdade, os textos de Paulo são anteriores aos textos evangélicos, ou seja, quando Paulo escreveu as epístolas, não havia ainda evangelho de Marcos, João, Lucas, etc. Não é? E por uma curiosa disposição do tempo, preservou-se muito mais a autenticidade dos textos da epístola de Paulo, infelizmente, ou não sei se pode dizer infelizmente, do que textos evangélicos que são tidos como dos autores que constam lá, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Tudo isso foi reescrito, conservou-se a mensagem do Cristo. Isso não conseguiram demolir. Mas quanta coisa inútil, quanta coisa desnecessária, prejudicial se introduziu aí, não? Então, realmente,
um cristianismo espírita no sentido mediúnico, no sentido de intercâmbio com o mundo espiritual, teria feito um progresso fantástico em 2000 anos. E nós, muitos de nós responsáveis por isso, deixamos passar essa oportunidade, por causa da infiltração espiritual no movimento cristão primitivo. E hoje nós vemos que esta tentativa de infiltração está acontecendo também com o espiritismo. A gente às vezes nem percebe. O espírito chega, dá uma comunicaçãozinha muito aceitável, você até concorda com ele, daqui a pouco ele vem e diz uma outra coisinha, aí diz uma coisa que você não está muito bem, mas você, bom, ele está dizendo, é porque ele deve saber. Daqui a pouco ele é o dono do grupo, é o mentor, é o guru. Eu estou escrevendo, está saindo agora um trabalho sobre o guruísmo no mundo e no Brasil. Vai sair na revista internacional, são uma sequência de 2 artigos. Nós estamos vendo um movimento articulado mundial de guruísmo no mundo inteiro. Gurus para todo lado. Nos Estados Unidos, então, que é um país rico, potencial muito grande, geralmente vem através da mediunidade, mas não necessariamente. Vem gurus lá da Índia, não sei de onde, do Oriente. Este reverendo Moon, com todo o respeito que merecem as pessoas que o seguem, está espalhando uma doutrina que, articulada por ele, naturalmente com os companheiros espirituais, mas com um conteúdo material muito bem estruturado. São verdadeiras empresas multinacionais, tem um apoio financeiro imenso. Ele começou não estou falando por falar, está no jornal, estamos livres. O Jornal do Brasil publicou há pouco tempo como que ele começou a juntar dinheiro para financiar esta tremenda organização mundial, vendendo armas na Guerra da Coreia, instrumentos para matar. Assim começou a instituição. Então, como poderemos aceitar a autoridade desses companheiros desavisados para falarem sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre os nossos compromissos perante as leis de Deus? Uma vez que entrou o interesse material, que se criou em torno daquele guru, daquela instituição, daquela organização, uma máquina de produzir dinheiro, publicidade, e nesse barco, infelizmente, estão entrando, inclusive, instituições protestantes nos Estados Unidos, os chamados pastores eletrônicos, que vão para a televisão, com grande poder verbal, usando a palavra para produzir dinheiro, para produzir poder, recursos materiais, apoiados teoricamente na mensagem do Cristo. Quer dizer, estamos tendo vendilhões do templo eletrônicos, através da televisão, estão vendendo o Cristo outra vez, e por muito preço, muito pequeno. Pelo menos o Judas vendeu por 30, né? Então, estas ideias vão se infiltrando às vezes no nosso meio. Eu não sei se vocês têm tido oportunidade de ouvir falar uma nova técnica de doutrinação, que eles estão chamando de doutrinação mental. Então, o negócio é um tanto, deixa eu usar uma palavra, diabólico. O Espírito diz assim: olha, vocês não precisam mais, isso aí é um processo arcaico, deixar o médium incorporar, isso não usa mais. Me disseram uma vez para mim, mais de uma vez, você está usando carro de boi enquanto está todo mundo andando aí de avião a jato. Não é necessário incorporação. Para quê? Pois a linguagem do Espírito não é o pensamento? Aliás, está lá na codificação, é o pensamento. Então, basta você pensar. Concentram-se todos em torno da mesa e pensa na doutrina, meu querido irmão, não faça isso e tal. Ou seja, é isso que eles querem. Nós sabemos, então, através da experiência mediúnica, que
O processo da incorporação introduz o componente humano na mediunidade, o calor humano, o fluido vital do médium. O espírito incorporado no médium, ele se coloca um tanto muito mais para o contexto humano do que para o contexto espiritual. Eu me lembro, um querido companheiro espiritual, vou dizer o nome, Dr. Carlos Embaçaí, né, que eu conheci já nos últimos anos da vida, né, dele, vida na carne, e tinha um grande carinho por mim, a gente se escrevia, se correspondia. E um dia, depois que ele desencarnou, pouco tempo depois, ele compareceu lá no nosso grupo e disse para mim assim: "Você é o Miranda, né?" Eu me chamava de Miranda. "É, sou eu." Ele disse que a própria visão dele lá no mundo espiritual era um tanto diferente da que ele tinha de mim na carne. Uma coisa interessante. E ele disse assim: "Você sabe que mesmo a gente que vem depois de uma longa prática espiritual, e ele era um mestre, né? Escreveu livros maravilhosos, a gente mesmo assim tem surpresas." Ele diz assim: "Eu não sei como te explicar, vou dizer uma coisa. Você chega numa sala, abre uma porta e pensa que é um quarto, não é, é uma cozinha." Foi a imagem que ele usou. Ou seja, por mais que a gente saiba, o mundo espiritual nos reserva surpresas, nos reserva uma visão diferente daquela que nós temos aqui. Como também o reverso é verdadeiro. Nós reencarnamos e conservamos a condição de espíritos por algum tempo, depois vamos nos integrando cada vez mais no corpo e a gente esquece que é espírito. Então, a doutrinação mental é uma tolice muito grande. Os espíritos ficam se divertindo até com a ingenuidade daqueles grupos que aceitaram essa técnica que está sendo sugerida por eles, para exatamente neutralizar os efeitos salutares da mediunidade, que nós chamamos de incorporação, ou seja, o acoplamento do espírito desencarnado com o espírito do médium. Isto é muito compreensível, está documentado na literatura espírita. Eu não sei se vocês estão lembrados da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, nossa querida Ivone, espírita, consciente, corajosa, grande mulher, grande médium, exatamente porque não quis ser grande. O grande não precisa dizer que é grande. Ela conta, o espírito conta, né? Camilo Castelo Branco, que havia tantos suicidas no mundo da espiritualidade, mortos em situação tão dramática, tão trágica, com os corpos despedaçados, com alucinações terríveis, com descontrole mental total, que era preciso, não tinha como tratar deles no mundo espiritual, pelos maiores que sejam os recursos que existam lá. Então era preciso trazê-los para o contato mediúnico. Ainda não descobriram, e eu acho que não vão descobrir nunca, uma substituição para o médium humano. Mesmo esses aparelhos eletrônicos que estão sendo criados, o Spiricom, esses aparelhos da chamada psicotrônica, ainda não dispensaram o componente mediúnico. E eu acho que não vão dispensar nunca. Mas isso é opinião minha. O que aconteceu? Para tratar dessas criaturas totalmente alienadas, foi preciso trazê-los para a incorporação mediúnica. Então, os espíritos que dirigiam aquelas instituições, aquelas organizações socorristas no mundo espiritual, começaram a procurar médiuns que se prestassem àquela tarefa, que é uma tarefa difícil, uma tarefa que sacrifica emocionalmente, espiritualmente e fisicamente o médium, porque você receber junto do seu espírito é como se ligar uma tomada numa corrente superior à voltagem que você pode suportar. Foram poucos os médios que se prestaram à tarefa, porque era uma tarefa muito difícil. Mas por que então que se tornou
absolutamente indispensável trazer esses espíritos para a incorporação mediúnica. Razões existem. Então, o negócio de doutrinação mental não funciona mesmo. Não adianta tentar. Mediunidade é um processo natural que se desenvolve graças aos apoios espirituais que nós temos e ao componente humano, orgânico, biológico que nós damos aos espíritos. Eu não sou médium de incorporação, mas é o que eu tenho aprendido. Então, nós vemos que existe uma tarefa no mundo espiritual que tenta desarmonizar, desarticular ou parar o espiritismo como movimento, como doutrina, introduzindo determinadas novidades que dirigentes menos avisados começam a aceitar. Olha, meu Deus, o Kardec foi muito específico, muito claro. Vamos botar tudo na razão. A coisa é racional? Muito bem, vamos ver. Não é racional? Fora. Sem nenhuma hesitação, sem nenhum remorso. Ou então nós comprometemos tudo isso que é uma herança que não pertence a nós. Nós estamos segurando uma tocha que vai ser passada a alguém. Depois que esse alguém também segurar essa tocha por algum tempo, a próxima geração ou outra, nós estaremos de volta no fim da fila para voltar para cá. E o que nós vamos encontrar aqui? Um espiritismo totalmente desarticulado, desarmonizado? Acho que eles estão protestando aí. Bem, então, trabalho mediúnico, chamado de desobsessão, é trabalho em regime de tempo integral. Você tem que se dedicar àquilo com todas as forças da sua alma. Você precisa entregar-se à tarefa com muito amor. Precisa ouvir. Nós não temos o hábito de ouvir as pessoas encarnadas, quanto mais os espíritos. A gente pensa que sabe tudo, pensa que é só dar um passo e mandar a criatura embora. Não é, não. Você, num trabalho mediúnico de 5, 10 minutos, 15 minutos, você pode ajudar o espírito. É claro, existe também esse tipo de trabalho. Na medicina existe o pronto-socorro, você faz um curativo e vai para casa, porque a situação não é grave. Mas quando você precisa descer na intimidade do problema, penetrar as motivações, os núcleos das angústias, não é numa conversa de 10, 15 minutos que nós vamos descobrir esses caminhos. Preciso muita paciência, ouvir desaforos. A criatura que está ali está doente, está nervosa, se sente coberta de razões. Você tem que ouvir, pelo menos, que razões são essas. Por que ele está tentando passar para você? Porque você está perturbando você. A pessoa que está com sono, que você chega lá e acorda sem motivação nenhuma, fica irritada. Por que você me acordou? Eu podia continuar dormindo? E muitos desses companheiros, se não todos, estão dormindo, estão anestesiados, estão com a mente bloqueada com relação ao passado para poderem se suportar. Porque às vezes as angústias, as aflições, a sensação de culpa, de remorso é tão dolorosa, tão aflitiva, que só esquecendo. Mas se esquecermos, não vamos curar aquelas dores. Se abandonarmos as nossas responsabilidades, não vamos caminhar. Então, ao mesmo tempo em que você respeita aquela dor, você vai com muito tato procurando chegar ao coração daquelas criaturas. Por outro lado, você também tem que, não digo forçar, mas insistir, pedir, rogar, levar um apelo. Porque eu faço uma distinção entre arrependimento e remorso. Eu costumo dizer que o arrependimento é construtivo. Você reconhece que errou, começa a trabalhar para se repor. E o remorso é muito paralisante. Você para,
você acha que não tem mais por onde voltar. E os casos mais dramáticos de resistência à doutrinação, ao diálogo, são aqueles que mais se envolveram com a lei de Deus. Então a gente vê histórias como essa do exilado. Apresenta-se um espírito absolutamente seguro de si. Ele é dono da reunião. Incorpora-se, me trata como se eu fosse um ser ínfimo, que na realidade sou sem falsa modéstia. Eu não quero dizer a ele que eu sou melhor do que ele, nem superior, nem mais inteligente, nem mais culto. A única diferença é que eu estou botando todo o meu amor em ouvi-lo. Então ele me diz o que quer, com educação, até com respeito, mas com aquela ironia demolidora. Se você não tiver um pouco de estrutura, de paciência, de amor, você acaba respondendo. Você acaba se irritando, entrando numa faixa em que você não pode ajudá-lo mais. Porque aí ele sai de lá, está vendo? Ele também é um violento, ele também é um irresponsável. Como que ele vai se confiar a mim? Então a gente ouve pacientemente, começa a colocar uma questãozinha aqui, outra ali, deixa eu falar. Lá pelas tantas, ele próprio me pediu, você quer então fazer comigo uma regressão? Porque eu sei que eu tenho um problema. Meu Deus, aquela sessão foi uma coisa que eu botei até no título do livro, porque era um espírito interessantíssimo, uma criatura humana com uma vivência maravilhosa. E como acontece às vezes, muitos deles me perguntam, meu Deus, por que você não veio antes? Porque eu sou um ser excepcional? Não, porque eu levei a ele uma mensagem de esperança, dizer a ele, não, você não deve ir por aí, porque por aí você vai se afastar cada vez mais. Em vez de resolver os seus compromissos, você está assumindo novos compromissos. Vai ficar maior a distância daqueles que te amam. Ah, mas depois que eu resolver isso, eu vou procurá-los. Não vai, meu querido. Eles estão toda hora na sua presença, você que não os vê. A gente... Histórias que eu nem escrevi, porque são muitas, são centenas, acho que são milhares, sei lá. Há pouco tempo era o espírito de uma mulher. Também, ela fazia, até no mundo espiritual, tinha um laboratório de pesquisa, ela era uma cientista. Uma brilhante inteligência, brilhante. Nunca vi coisa tão bonita, tão competente, tão sensível, mas era uma dor muito grande. Então, nos tornamos amigos fraternos. E eu disse para ela um dia, você esteja segura de uma coisa, minha querida, eu não vou desistir de você. Eu vou batalhar com você até conseguir você me ouvir. Mas ela é muito inteligente. Então, o problema era o seguinte, ela tem um companheiro, aquele ser especial que todos nós temos, que às vezes chama de alma gêmea. A teoria da alma gêmea, eu tenho minhas dúvidas sobre ela, embora tenha um endosso do Emmanuel, né? Pelo menos almas irmãs. E este ser se distanciou de tal maneira que ela não tem como alcançá-lo nem no plano espiritual. Seria uma distância muito grande em termos evolutivos. Então ela construiu uma fantasia. Ela disse que estava construindo uma nave espacial para que pudesse voar para ele. Eu disse, você nunca vai conseguir. Você vai se enrolar cada vez. Inclusive estava junto de um grupo que cuidava de ciência para implantar certas ideias no meio espírita tidas por científicas. Então é isso que eu disse ontem da ciência. Respeito, atenção, mas senso crítico, análise crítica de tudo que a ciência nos disser. Porque em termos fundamentais da vida, existência do espírito, sobrevivência, reencarnação, imortalidade, nós, ou seja, a doutrina espírita,
tem mais a dizer a ciência do que a ciência a nos dizer. A ciência tem a nos ensinar conceitos outros, que são naturais, importantes à interpretação da vida, porque o que é a filosofia, senão a inserção do ser humano no mundo em que ele vive. Filosofia é o estudo do mundo e do ser humano. No fundo, é o estudo só do ser humano. Porque o mundo existe em função de nós. O mundo é a criação divina como nós somos. É um pensamento de Deus como nós somos. Então, esta pessoa, depois de muitas batalhas verbais, né, ela, como se diz, entregou os pontos. Né? Vencida, por quê? Pela inteligência? Pelos meus argumentos? Não. Pelo amor. O grande segredo. O amor. Mas depois, passado alguns tempos, ela me mandou 2 ou 3 mensagens psicografadas, manifestou-se no grupo, de uma forma tão carinhosa, tão bonita, tão pura naquela afetividade. Disse que já me conhecera de outras do passado e que tinha receio de se aproximar do nosso grupo, porque sabia que eu era muito teimoso. Ela tinha receio de ceder. Mas depois que cedeu, descobriu um novo mundo, né? Então vem a consequência natural disso tudo. No fim do ano passado, final do ano passado, aí por outro, tem um ano isso. Ela se manifestou pela última vez, veio despedir-se. Ela, o exilado, ele até não identifiquei a princípio, porque eles assim, achei bonita aquele desenho que vocês botaram de mim na capa, com chapéu. Mas são amigos tão queridos. Como a gente interpreta estas pessoas espirituais? Eu digo assim, vem tão violentos, é aquele adversário que parece inabordável. Ele só quer te destruir. Mas no fundo é o amigo que você ainda não conseguiu fazer. E depois que eles se tornam amigos, é como este da perplexidade. Eles se tornam verdadeiros irmãos. Se eu pudesse, eu te fazia alguma coisa. O que você quer que eu faça? Onde você estiver, eu estarei pensando, reza por mim, não se esqueça de mim. Então são coisas que nos deixam uma marca, como deixou em nós o Cristo as suas marcas. Porque a emoção se registra no nosso espírito. O que aconteceu conosco fica lá. E eu me lembro, eu penso então, como eu costumo dizer, às vezes eu tenho saudade do futuro, daquele tempo em que todos nós nos encontrarmos num contexto de paz, de felicidade, que está programado para nós, já existe. Deus, quando nos criou para a perfeição. Então essas desarmonias, eu não quero ir sozinho para lá, eu acho que tem que levar todo mundo. E é uma pena que muita gente relute, que nós tenhamos relutado tanto tempo. Como que a gente pode resistir, rejeitar uma situação de paz, de convivência harmoniosa, de convivência com seres superiores que vão nos ensinar aquilo que ainda não sabemos, que vão trocar conosco impressões e alegrias, que vão se recordar conosco de um passado remotíssimo. Às vezes encontro espíritos que me conheceram lá pelo Egito, lá pela Atlântida, milhares de anos atrás. Então aquilo nos dá não só uma segurança de que nós somos seres indestrutíveis, mas também perfectíveis. Nós caminhamos inexoravelmente para a perfeição, queira ou não queira. Você pode escolher, como eu digo, passar pelos espinheiros, passar pelos pantanais. Tem caminhos melhores. Tem muitos caminhos melhores. Mas todos os caminhos vão para Deus. O
que a gente deve fazer no trabalho da mediunidade, da doutrinação, é usar aquela experiência dos nossos próprios sofrimentos, das nossas próprias angústias, dos desvios que tomamos para ajudar aquele. Vem por aqui, vamos experimentar por aqui, quem sabe por aqui é melhor. Então, estas experiências me enriqueceram de tal maneira a vida que eu fico às vezes admirado, eu fico perplexo. Meu Deus, por que eu fui colocado nesse contexto? Como que eu fui descobrir tantos amigos? Para onde estamos indo todos nós? Então, por onde passei eu? Houve um tempo, eu acho que está na Dama da Noite isso, em que nós lidávamos com espíritos que viveram na Grécia Antiga. Esta organização era curiosíssima. O tempo, como é que está, Irani? Até as 4, quem sabe? Daí fazendo meia hora. Então começaram a aparecer espíritos ligados à Grécia Antiga. E eles me evitavam muito. Andavam outros espíritos, outras pessoas, conversavam, fizeram algumas pressões. No fim a história foi se desdobrando. Olha, vou contar a vocês, eu nunca passei tantas emoções na minha vida inteira como com estes companheiros. Não eram pessoas más, eram seres inteligentes, de uma cultura enorme, de uma sabedoria muito grande. Então, cada um deles era uma experiência, era um depoimento. Eles disseram que, como eles ficaram muito ligados emocionalmente e intelectualmente à Grécia Antiga, e eu estive lá em Atenas e aquilo me sacudiu até as raízes, eles traziam aquele depoimento cultural elevado. Eles mantinham uma espécie de uma universidade no mundo espiritual para dar aulas de filosofia, de arte, de sabedoria mesmo. Mas pensaram que podiam fazer isto sem o componente do cristianismo. Por que o cristianismo? Não é o cristianismo em si, a visão do Cristo. Então um deles disse que era escultor e disse que um dia resolveu fazer uma estátua do Cristo. Diz que ficou uma beleza, mas não tinha alma. Era como se fosse um deus grego, a perfeição da forma, gestos, a beleza, mas não dizia nada. Esses gregos trouxeram um depoimentos emocionantes. Tem uma historinha que diz assim: a mente não cura. Eles tinham desenvolvido o poder mental a um ponto que tinham reuniões, né? Eles se reuniam para trocar experiências, para estudar, para debater assuntos, para progredir mentalmente, exercer o poder mental. Então diz ele que haviam atingido um nível mental muito grande, uma força mental muito grande. E quando eles começaram a ser tratados pelo nosso grupo, um deles foi convidado a ir ao mundo espiritual. E ele chegou lá, foi levado a um dos nossos grandes amigos, Sócrates. Ele disse assim: aproximei-me daquele ser que mesmo em vida eu lhe beijava as mãos. E aquela criatura estava fazendo um trabalho humilde, dando banho numa criança no mundo espiritual. Ele disse: mas isso não é trabalho para você, para o senhor. Mas qual é o trabalho do espírito? Acho que até era um simbolismo daquele banho. Ele estava transmitindo uma parcela de amor àquela criança. Então, nesse momento, diz ele, que disse a ele que havia chegado recentemente da Terra, um companheiro desencarnado que pertencera àquele grupo
que eles vinham eventualmente para a Terra e quando voltavam para a mesma instituição no mundo espiritual. Eles tinham aquela instituição séculos. Sócrates viveu no século IV, V a.C., portanto tem 2.400 anos. Então, o Espírito chamou e diz a ele: este companheiro está precisando de uma ajuda, cure com a sua força mental. Então ele concentrou-se, né? E percebeu que a força mental estava, em vez de ajudando, prejudicando aquela criatura recém-desencarnada. Aí disse Sócrates para ele: cura o teu amor, não com a tua mente. E ele disse assim: a mente não cura. Eu descobri que a mente não cura. Então, lições que nos ficaram destas criaturas, emocionantes, dramáticas. Eu disse: mas afinal de contas, por que vocês estão nisso tanto tempo? Porque eles se estimavam. Então havia um depoimento de um deles, voltamos ao nosso tema, que ele disse que ia muito bem pelo processo evolutivo dele. Aí renasceu na Grécia, numa cidadezinha do interior, longe daqueles centros culturais gregos, e achou que não era ali o lugar dele. Veio para Atenas, o centro da cultura mundial naquela época, né? Atenas foi o local onde se pensaram todas as grandes ideias, onde se especularam todos os grandes problemas, onde se criou toda a estrutura do pensamento medieval, que de certa forma sobreviveu até hoje nas suas principais assertivas, ainda que a filosofia de Aristóteles esteja hoje, em grande parte, superada. Então ele veio para Atenas e se perdeu na intelectualidade pura. Se dedicou só à cultura da mente. Deixou a parte emocional, o coração para trás. Passados todos esses séculos, depois que ele retomou a sua jornada através do nosso trabalho modesto, ele disse assim: agora eu vinha por um caminho, desviei-me, entrei por outro. Agora eu tenho que voltar naquele ponto, porque naquele caminho que eu me desviei para pegar o caminho segundo, muita coisa eu fiz errada. Então eu não apenas tenho que voltar lá onde eu deixei, como as condições são outras. Já não estão mais naquele contexto, as pessoas a quem eu prejudiquei não estão mais lá, as tarefas que eu precisaria ter executado. Perdeu-se um tempo enorme. É claro que o que ele aprendeu, a conquista ficou, porque o nosso espírito não esquece uma lágrima, um sorriso, fica tudo gravado. Quando se faz uma regressão de memória, se vê isto. Então, estes espíritos trouxeram um depoimento tão fantástico. Eles disseram assim: mas como que eu perguntei, como que vocês ficaram 23, 24, 25 séculos só cuidando disso? Ele disse assim: era preciso que se criassem as condições, o contexto necessário. E aí ele me disse uma coisa, meus amigos, ele disse: era preciso que você voltasse, porque você faz parte da nossa turma. O que eu ia dizer? Então, amigos, irmãos, companheiros, a gente tem por toda parte. E eu sou uma criatura felicíssima. O que hoje tenho de companheiros nessas histórias, no mundo espiritual, é uma coisa impressionante. Porque qual é o segredo? Nenhum. Conversar com eles,
abrir o coração. Entra, que a casa é sua. Não precisa saber doutrinar, isso é bobagem. É claro que você está armado nas estruturas doutrinárias do Espiritismo para saber como contestar certas ideias distorcidas, como levar docemente a pessoa a afastar-se de certos equívocos. Mas o que mais se busca, o que mais eles buscam é um momento de compreensão, de afeto, de alguém que ouça, de alguém que dê um pequeno abrigo, uma pequena pausa naquela vida de sofrimento. Esta moça de quem eu falava, cujo companheiro foi muito à frente, eu a vi recentemente reencarnada. Uma menina paupérrima, nascida numa favela no Rio de Janeiro, de mãe solteira, desarvorada. E razões que a gente não entende muito bem, eu tive acesso a ela. Então você sente a presença de um espírito naquele corpinho. Você sabe que ela está te entendendo. Você sabe que ela te ama. Você sabe que ela tem uma tarefa dificílima a cumprir. Mas você não tira daquele contexto. Você ajuda onde ela está. É ali o trabalho dela. Dê-lhe amor naquilo que for possível. Demos o apoio material nos seus primeiros contatos com o mundo. Se eu pudesse, eu pegava ela. Pois é, são 4 horas. Vamos parar para descansar um pouquinho. Muito obrigado.